Assim, a abertura de nossa paraxá está indicando uma abordagem mais avançada da educação, que se torna pertinente depois que a criança já aprendeu os princípios básicos de certo e errado. Então, nós que somos pais, ou seja, pais e mães, devemos ensinar o básico, começar com o básico, tanto com os nossos filhos, quanto até mesmo com qualquer pessoa, tá? Com a qual a gente vem ensinar a Torá. Por exemplo, Shaul Hachalia, ele, nas suas cartas, o apóstolo Paulo, ele se referia aos seus talmidim, aos seus discípulos, como se fossem filhos dele no Mashiach. E ele falava também, que ele chamava de crianças, né? Aqueles que estavam começando a aprender. Ele fala, tanto ele como outras passagens da Brit Hadashah, né? Desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual. Tá? Então se começa com o básico e depois vai se progredindo. Então Shaul, né, Paulo, chamava os seus discípulos de filhinhos, chamava também de crianças, só que ele alertava a não permanecer a vida inteira como crianças, tá? Ele chega a dizer, leite vos dei por mantimento e não comida sólida, porque vocês não podiam suportar e nem agora podem. Ou seja, se começa com leite, imagina, vamos trazer para a vida real, a vida prática, né? A gente sabe que o nenenzinho, quando nasce, ele mama, por isso que nós somos mamíferos, né? Mas imagina um sujeito com 30, 40 anos ainda, querendo viver só de leite, não tem condições, né? Nem o organismo dele vai aceitar e vai ficar uma aberração. Então não pode uma coisa dessa. Só que na vida espiritual tem muitas pessoas que já têm muitos e muitos anos já na fé, na caminhada com o Criador, e ainda ficam no leite, naquelas coisas mais básicas, tá? Não prosseguem para assuntos mais avançados. Então, Shabbat Shalom Lekulam, povo de Israel, seja bem-vindo. Nós estamos começando agora o estudo da Torá. Vamos estudar agora a paraxá de número 31, paraxá Emor, que significa fale. Tá? Tem até aqui o quadro que eu fiz, daqui a pouco eu vou mostrar com mais calma, tá bom? Com o nome da paraxá. Então, quem já chegou, seja bem-vindo. Shabbat Shalom Lekulam, tá? Para todos vocês, sejam bem-vindos. Podem abrir as Bíblias de vocês, as Escrituras de vocês, em Vaikra, Levítico, capítulo 21, tá? A partir do capítulo 21 de Levítico. Essa paraxá, ela é bem extensa, contém 124 versículos, tá? Ela começa em Levítico 21, 1 e vai até Levítico 24, 23, ou seja, esses 4 capítulos completos, Levítico capítulo 21, 22, 23 e 24, tá? Então nós vamos estar estudando essa paraxá. Essa paraxá é muito importante porque ela fala de um assunto importantíssimo, né, para todos nós que somos israelitas. Quando chegar no capítulo 23, vai falar das festas fixas de Yahuwah Elohim. E lá nós vamos ver que as festas não são festas apenas da tribo de Judá, não são festas judaicas, mas são festas de Yud-Hei Vav-Hei, festas de Yahuwah. Então, quem já chegou vai abrindo as suas Bíblias em Levítico, capítulo 21, tá? Então, vamos pedir a nossa irmã Eli Moreira para fazer uma tefilá, tá bom? A nossa Arrot, a nossa irmã Eliane Moreira, tá bom? Por favor. Pai, em nome de Yahushua HaMashiach, seu Filho amado, colocamos diante de sua presença, primeiramente para te dizer que tu és o único Elohim e que tu habitas nas alturas dos céus e que tu vês nós, os filhos dos homens aqui na terra, Pai. Tu observas a todos nós, sabes os nossos pensamentos, sabe das nossas palavras, sabe das nossas ações e das nossas intenções. Bendito seja o teu nome para todo sempre, Pai. Que nossa vida neste momento seja cheia da sua glória. Que todos os nossos pensamentos vão ser iluminados pela luz do teu rosto, Pai, neste momento. E que nós possamos, Pai, abrir o nosso espírito, a nossa mente, o nosso coração para receber a tua palavra, para receber os ensinamentos preciosos, Pai, que estão contidos na tua palavra, na tua Santa Torá. Pai, neste momento nós viemos nos arrepender dos nossos pecados, Pai. Nos arrependemos das nossas palavras, das nossas ações, coisas que nós falamos sem pensar, que nós
ações que nós agimos sem pensar, Pai. Pedimos, Pai, o Teu perdão, pedimos a purificação do sangue do nosso Messias, Yahushua. Pedimos também, Pai, o perdão pelos pecados do nosso povo aqui no Brasil. Nós estamos numa terra estrangeira, mas é a terra que Tu nos fizeste nascer, Pai. Mesmo no exílio, estamos aqui para ser o Teu povo, para sermos diferentes, para guardarmos a Tua Santa Torá e para sermos abençoados e iluminados por ela, para que todos vejam e glorifiquem o Teu nome, Pai. Pedimos, Pai, por essa nação. Pedimos o perdão dos pecados dessa nação. Pedimos, Pai, que Tu venhas com a Tua justiça sobre nós, Pai, através do sangue de Yahushua HaMashiach. E que haja, Pai, conversão de caminhos aqui neste solo, Pai. Que todos os israelitas venham Te reconhecer como o Pai e o Salvador de todos nós. É a nossa oração. Pedimos também, Pai, por todos aqueles que vão chegar aqui nessa transmissão. Tu venhas, Pai, desde já, preparando o coração de cada um. Vem chamar todos os Teus filhos para vir aqui estudar a Tua palavra conosco, Pai. Vem abençoar todas as famílias representadas aqui neste vídeo, cada irmão que está aqui, que vai chegar aqui. Abençoa, Pai, com saúde, com provisão e principalmente com a Tua salvação. Em nome de Yahushua HaMashiach, eu Te agradeço. Amém. Obrigado, irmã. Assim seja. Todarabá, tá? Amém. Shalom, mulher. Shalom. Um abraço para todos da família, tá bom? Daniel vai estar lendo o início do capítulo 21 para nós aqui, tá? Ele vai estar lendo aqui em hebraico para nós. Vayomer Yahuwah el Moshe, Emor el HaKohanim, Benei Aharon, Ve'amarta Alechem, Lenefesh Lo Itamar, Beamav, Ki Im Lisheru, Hakarov, Elav, Leimor, Uleaviv, Velivno, Ulevitor, Uleachiv. Amém. Todarabá. Então ele leu os dois versículos iniciais de Levítico 21, Parashá número 31. Então eu vou mostrar aqui para vocês o quadro, tá? Com o nome da Parashá. Então vamos lá. É da direita para a esquerda o hebraico, tá? Mas antes de chegar aqui, vamos começar mais lá em cima. Parashá número 31, em um total de 54, tá? Que a gente estuda durante um ano, tá? Nós que somos do povo de Israel. Essa Parashá contém um total de 124 versículos, é uma Parashá grande, tá? O nome dela é Emor, que em hebraico, traduzindo para o português, é fale. Então aqui está a transliteração, tá? Para a gente poder entender aqui na nossa língua, Emor, e a tradução é fale. Essa Parashá se encontra em Vaikra, Levítico 21 até Levítico 24, 23, aqui escrito em caracteres hebraicos. Aleph, Men, Resh, Emor. Aqui nós temos o valor numérico de cada letra, já é do hebraico, já é inerente da língua hebraica. Desde criança já se aprende gemátria. Inclusive os capítulos nas escrituras em hebraico, tanto do Tanar quanto a Brit Hadashah, ou seja, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, a classificação dos capítulos e versículos não é através de números, mas é através de letras, tá? Então qualquer livro, capítulo 1 é uma letra Aleph, só por exemplo, tá? Só para a gente ter uma ideia. Se for capítulo 40, é uma letra Men, e assim sucessivamente, tá? Então isso aqui já é algo do hebraico, é Lashon Kadosh, a língua sagrada, tá? Então existem segredos codificados nas escrituras que a gente precisa decodificar. Então a gemátria dessa Parashá, 1 mais 40 mais 200 é o quê? 241. 241, 2 mais 4 mais 1, porque a gente quer achar o radical, o número básico, a raiz, então é o número 7. Sempre que aparece o número 7, indica totalidade, algo completo, perfeição, tá? E o número de mandamentos que aparece nessa Parashá é muito, muito, muito grande. Então tem 63 mitzvot ao todo, tá? Por quê?
24 mandamentos positivos, 24 mitzvot positivas e 39 mitzvot negativas. Tá? Então, 24 mandamentos positivos, faça isso, faça aquilo, e 39 proibitivos, negativos, não faça isso, não faça aquilo. Total de 63 mandamentos, mitzvot. Tá? Sabendo que a Torá inteira, o Pentateuco, contém 613 mandamentos, tá? Então, nessa paraxá estão contidos mais do que 10% dos mandamentos da Torá, tá? Porque contém 63 mandamentos, tá bom? Então, se tivesse 61 mandamentos, né, já seria praticamente 10%, 61,3%, mas não tem fração de mandamento, tá? Se tivesse 62 em diante, já seria mais. Então, porque contém 63 mandamentos nessa paraxá. Claro que não vai dar para a gente ver com todos os detalhes possíveis e imaginários, todos eles, porque o tempo é limitado e até por causa disso a gente estuda a Torá durante a vida inteira, tá? A gente nunca esgota os assuntos, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai estar lendo um comentário do Rumash, que eu já, para facilitar, para não ficar bagunça de muito livro aqui na minha mesa, eu já tirei a foto do Rumash que eu tenho, tá? Mais prático, eu vou ler aqui, assim fica mais organizada aqui a minha mesa, né? Vamos lá. Então, o nome da paraxá. Então, Rumash sempre vai comentar. Rumash, para quem não conhece, essa coleção aqui, ó, tá? Aqui onde eu estou colocando a minha mão, tá? Essa outra aqui do lado é a coleção do Rash. São duas obras excelentes. Quem puder adquirir essas duas coleções, tá? Cada uma delas contém 5 volumes, ou seja, um para cada livro da Torá. Rumash é da raiz de 5, né, em hebraico? Isso, o Daniel está lembrando. Rumash, tá, é da raiz da palavra 5 em hebraico, que é Ramesh, tá? Então, Rumash se refere aos 5 livros da Torá. E esse marrom aqui, esse outro azul aqui também é excelente. É a coleção do Rash, que é um dos comentaristas mais aclamados entre o nosso povo de Israel. Então, vamos lá. O nome da paraxá. Então, o Rumash sempre vai comentar acerca do nome da paraxá, né? Então, vamos lá. Nas palavras iniciais de nossa paraxá, Emor, que significa fale, aos sacerdotes, Rashi comenta. Olha que coisa legal. O Rumash, que é esse aqui, está comentando o Rashi, que é esse aqui, tá? Então vamos lá. Rashi comenta: fale para advertir os adultos sobre educar as crianças. Em um nível literal, o versículo está falando da responsabilidade específica dos sacerdotes adultos de ensinarem seus filhos sobre o dever sacerdotal. Ou seja, no nível literal, que é o Peshat, porque a Torá tem 4 níveis de interpretação, no literal é isso aqui, tá? É com relação aos sacerdotes. Vamos lá. Em um nível literal, o versículo está falando da responsabilidade específica dos sacerdotes adultos de ensinarem a seus filhos sobre o dever sacerdotal de permanecerem ritualmente puros. Então, algumas semanas atrás, nós estudamos diversas maneiras que nós devemos evitar para não nos tornarmos impuros, através de várias coisas, tá? Então, o livro de Levítico, ele fala muito sobre isso, sobre pureza, impureza, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Porém, em um sentido mais abrangente, já que esta é a abertura de uma paraxá, e como tal, ela contém uma orientação geral para todos os filhos de Israel, nosso versículo pode ser entendido como uma advertência a todos os pais sobre a importância de educar seus filhos. Então, tá, num nível mais profundo, tá, fugindo do Peshat, que é o literal, num nível mais profundo, a gente tem que entender isso, né, que é uma advertência a todos nós que somos pais, na responsabilidade que temos de educar nossos filhos. Neste caso, nós não estamos falando da necessidade básica da educação, que é requerida para instruir a próxima geração, já que um princípio tão fundamental quanto este certamente já foi dado logo em seguida à outorga da Torá, e não aqui, próximo ao final do livro de Vaikra, ou seja, lá no Êxodo já é falado acerca dessas coisas, tá? Sobre filhos e pais. Então aqui em Levítico vai ter um outro sentido, tá? Assim, a abertura de nossa paraxá está indicando uma abordagem mais avançada da educação, que se torna pertinente depois que a criança já aprendeu os princípios básicos de certo e errado. Então, nós que somos pais, ou seja, pais e mães,
devemos ensinar o básico, começar com o básico, tanto com os nossos filhos, quanto até mesmo com qualquer pessoa, tá? Com a qual a gente vem ensinar a Torá. Por exemplo, Shaul HaShaliach, ele, nas suas cartas, o apóstolo Paulo, ele se referia aos seus talmidim, aos seus discípulos, como se fossem filhos dele no Mashiach. E ele falava também, que ele chamava de crianças, né? Aqueles que estavam começando a aprender. Ele fala, tanto ele como outras passagens da Brit Hadashah, né? Desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual. Tá? Então se começa com o básico e depois vai se progredindo. Então Shaul, né, Paulo, chamava os seus discípulos de filhinhos, chamava também de crianças, só que ele alertava a não permanecer a vida inteira como crianças. Tá? Ele chega a dizer, leite vos dei por mantimento e não comida sólida, porque vocês não podiam suportar e nem agora podem. Ou seja, se começa com leite, imagina, vamos trazer para a vida real, a vida prática, né? A gente sabe que o nenenzinho, quando nasce, ele mama, por isso que nós somos mamíferos, né? Mas imagina um sujeito com 30, 40 anos ainda, querendo viver só de leite, não tem condições, né? Nem o organismo dele vai aceitar e vai ficar uma aberração. Então não pode uma coisa dessa. Só que na vida espiritual tem muitas pessoas que já têm muitos e muitos anos já na fé, na caminhada com o Criador, e ainda ficam no leite, naquelas coisas mais básicas, tá? Não prosseguem para assuntos mais avançados. Então, vamos prosseguir. Assim, a abertura da nossa paraxá está indicando uma abordagem mais avançada da educação, que se torna pertinente depois que a criança já aprendeu os princípios básicos de certo e errado. A natureza precisa desta abordagem avançada, e é realçada por outro conceito importante em nossa paraxá, a contagem do Homer. A contagem do Homer. Não somente esta é uma mitzvah que está registrada em nossa paraxá, mas um preceito que, na verdade, nós observamos ao mesmo tempo em que lemos a paraxá. Já que a paraxá Emor é lida durante o mês, quando o Homer é contado todos os dias. O quê? A festa de Shavuot, que culmina no 50º dia da contagem do Homer. Tá? Hoje a gente vai estar vendo isso nessa paraxá. Quando chegar no capítulo 23, nós vamos falar acerca das festas de Yahuwah Elohim. O pensamento racídico explica que a contagem do Homer é de fato uma forma avançada de educação, através da qual a pessoa progressivamente avança em direção a níveis espirituais mais altos de realização, à medida em que ela refina aspectos diferentes de sua personalidade passo a passo diariamente. Ou seja, em Pessah nós fomos resgatados do Egito, é a festa da liberdade, que a gente vai ver daqui a pouco. Em seguida celebramos o quê? Hag Hamatzot, ou seja, a festa dos pães asmos, um dia depois. E depois nós começamos a contagem do Homer, tá? Bikurim, primícias, que a gente começa a contagem do Homer. E no 50º dia, Shavuot, tá bom? Que é a festa das semanas, mais conhecida no Brasil como festa de Pentecostes, tá? Então vamos lá. Então o que a gente aprende na contagem do Homer é que o Criador, ele nos resgatou do Egito, ele nos deu a liberdade não para que vivêssemos sem propósito, mas para que 50 dias depois recebêssemos a Torá. Então, liberdade que não tem uma finalidade, liberdade por liberdade não serve para nada, até atrapalharia a pessoa, né? Então, nós fomos livres do Egito para sermos servos de Yahuwah Elohim, tá? Recebendo a Torá no Monte Sinai. Obrigado pela água, Todarabá. É a Torá da liberdade que nos chama para responsabilidade. Isso que a Mary falou, né? Muito show. É a Torá da liberdade que nos chama para responsabilidade, tá? A lição aqui é advertir, tá? Que em hebraico é lechazhir, tá? Então a palavra hebraica é lechazhir. Então advertir em hebraico é lechazhir. A lição aqui é lechazhir, advertir os adultos sobre educar as crianças. O termo em hebraico lechazhir deriva da palavra zohar, tá? Então essa palavra é bem conhecida no meio israelita, por causa do livro chamado Zohar, tá? Que significa esplendor. Inclusive na Bíblia aparece essa palavra Zohar, tá? Lá no livro do profeta Daniel, tá? No capítulo 12, e é Daniel Hanavi.
Os que forem sábios e entendidos brilharão como o sol, e os que a muitos converterem para a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Então a palavra que aparece ali no capítulo 12 de Daniel é dessa raiz, dessa palavra Zohar, de resplandecer, tá? Então vamos lá. A lição aqui é advertir os adultos sobre educar as crianças. O termo em hebraico, lehazhir, deriva da palavra hebraica Zohar, que significa esplendor. Assim, Rashi nos ensina que a educação é um processo interminável que precisa crescer constantemente, dia após dia, trazendo muitas qualidades positivas para nossas crianças, de forma que elas literalmente brilhem, resplandeçam como a luz. Tá? Então, isso aqui foi o comentário do Rumash, tá bom? Então, a gente vai para um outro comentário aqui agora, bem curtinho, e depois a gente vai cair dentro do texto. Então vamos lá, a gente vai ler um comentário agora da Torá da Sefer, e depois a gente vai cair dentro do texto propriamente dito. Capítulo 21 de Vaikra, Levítico. Emor, então em hebraico fala assim, o versículo 1, Levítico 21, Vaiomer Yahuwah el Moshe, Emor el Hakoanim, Bnei Haron, Ve'amarta alechem, lenefesh lo itamah be'amaiv. Então, quando diz Rashi, indagando a razão da repetição da ordem, Emor, né, e Ve'amarta, fala, ou seja, fale, aqui no começo fale aos sacerdotes, né? Aí no mesmo versículo fala. Então aparece duas vezes essa palavra, dessa raiz do verbo amar em hebraico, tá? Que significa falar. Rashi, indagando a razão da repetição da ordem Emor e Ve'amarta, vocês estão reparando que é da mesma raiz? Emor e Ve'amarta. Fala, fale, né? E lhes dirás, explica. Então o Rashi vai explicar. Lehasbir Gedolim al Haketanim, para advertir os grandes, para que cuidem dos pequenos. Não somente os Koanim, os sacerdotes adultos, devem ser cautelosos para não se tornarem impuros. Também os jovens Koanim, os jovens sacerdotes, os Ketanim, Ketanim são os pequenos, devem saber que chegará o dia em que eles substituirão os Gedolim, os grandes, os adultos, nos serviços e obrigações sacerdotais. E para se tornarem dignos da missão sagrada, eles devem ser treinados, disciplinados e orientados para o alvo e responsável cargo, desde a mais tenra infância. Então a gente tem que fazer isso com nossos filhos também. Por exemplo, a tribo de Levi especificamente, que recebeu a Keuná, o sacerdócio, aqui no nível literal, tinha que passar para os seus filhos, desde a mais tenra infância, a Torá, porque chegaria um dia em que aqueles sacerdotes morreriam e seriam substituídos por seus filhos, tá? E assim ocorre com cada geração, expandindo mais o texto, tá? Grandes educadores chegaram à conclusão de que a falta de compreensão entre pais e filhos e o abismo que separa as gerações tem a sua origem na própria casa paterna, pois na corrida vertiginosa atrás de divertimentos fúteis e a ânsia constante de acumular maiores bens materiais, se desinteressam completamente da formação espiritual e intelectual de seus filhos, deixando de ser exemplos para eles e abandonando-os aos cuidados do seu pessoal doméstico, ou seja, deixa na mão dos empregados, tá? Para cuidar dos filhos, deixa também os filhos com amizades perniciosas e um meio ambiente desajustado e cheio de vícios. E é isto que a Torá resumiu nessa frase, lapidar. E as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, reticências, tá? Deuteronômio 6:7, que está contido no texto do Shema, tá? Do Shema Israel, tá? A oração que nós fazemos 2 vezes por dia. Indicando que a casa, o lar, é o pilar da educação. O mesmo que Rashi destacou com outras palavras, porém no mesmo sentido. Os maiores devem dedicar maior atenção aos menores. Então, quem é maior tem que dedicar maior atenção aos menores. É interessante notar que só na língua hebraica a escola é denominada Beit Sefer, casa do livro. Então, a única língua, tá, que escola é chamada de Beit Sefer, de casa do livro,
Tá? Em nenhum lugar do mundo escola é chamada de casa do livro, só em Israel, só em hebraico. Tá? O que nos leva a deduzir que sem Beit, que é casa, não pode haver Sefer, que é livro. E Sefer, num sentido mais amplo, e Sefer, no sentido amplo da noção significa cultura, educação, integridade de caráter. E quando se entrelaçam a casa e o livro, criam uma geração que se torna uma felicidade para a própria família e uma bênção para a humanidade, tá? Então, olha que coisa legal. Então, tem que... a gente vê que Beit Sefer tem todo esse significado, tá? Então, na verdade, a gente acaba aprendendo que a primeira escola que os nossos filhos vão frequentar é a nossa própria casa, tá? Então, primeiro, tá? Os filhos, não adianta os pais falarem alguma coisa para os filhos precisam ver os pais praticando aquilo, tá? Lembrar que um provérbio que as pessoas usam, um provérbio moderno, é que a palavra convence, mas o exemplo o quê? Arrasta, tá?